E nesse vídeo vamos falar dos sobrenomes Fabian, Bragagnolo e Pascotto. Mas antes disso, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações. Você precisa ativar as notificações para receber o conteúdo que é postado novo aqui. Caso contrário, você fica por fora do que vier a ser postado de novo por aqui, principalmente se você comentou aqui embaixo o seu sobrenome e não ativou o sininho das notificações. Fica muito a critério de você voltar no canal algum dia, quem sabe alguns meses, e aí você não consegue mais achar também o seu sobrenome aqui. Então é importante você estar ligado. Mi chiamo Fernando Menegatti, estou com il canal Lengua Mare e ti sei bem-vindo. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lengua Mare e você é bem-vindo. Antes da gente começar, eu deixo aqui também o QR Code do grupo do Lengua Mare no WhatsApp, então entra lá, é importante se você quiser integrar o grupo, não custa nada, entra lá e é muito importante que a gente consiga também manter esse contato. Bem, o nosso primeiro sobrenome é o Fabian, como eu tinha dito. Eu fiz algumas pesquisas. A minha pesquisa ela mostrou que esse nome ele deriva do nome Fabianus, que tem origem no nome da gens Fabia. O que é essa gens Fabia? Gens, em latim, significa gente. Gens Fabia, ou seja, gente Fábia, é gente de uma certa família. Correto? Gente de uma certa família. Tanto que na língua vêneta, pega um pouco dessa tradição antiga, né? Na língua vêneta não existe uma palavra para falar sobrenome. Mas, por exemplo, se a gente quiser saber qual é o seu sobrenome, a gente pede de que família cito ou de que gente cito. De que família cito ou de que gente cito. Olha só, vamos olhar o segundo. De que gente cito. De que gente você é. De que gens tu és, entendeu? Isso aqui é latim puro, latim na veia, né? Então, a gente Fábia seria o que? A família Fábia, né? Bom, aqui na pesquisa, o que eu tinha visto é que os Fábios, na verdade, eram uma das mais antigas gentes patrícias da Roma Antiga e tiveram um papel muito importante assim, logo depois da fundação da República Romana, e 3 irmãos, inclusive, foram cônsules por 7 anos consecutivos, entre as datas aí, entre o ano de 485 a 479 a.C., consolidando a reputação da família, portanto. Logo, o gens Fábia, ou seja, a gente Fábia, se perpetua ao passar dos séculos, até mesmo no sobrenome vêneto, aqui no vídeo, Fabian, né? Fabian, gens Fábia, gente Fábia, Fabian. E o nosso segundo sobrenome é o sobrenome Bragagnolo. Bragagnolo aí é um sobrenome que ele pode derivar do hábito do progenitor, ou seja, do primeiro a ser conhecido por esse nome, que depois passou para todos os outros, pelo hábito dessa pessoa usar um tipo de calças muito conhecidas pelos celtas, por exemplo. Eu estou me referindo às bragas celtas. Vocês lembram mais ou menos? Coloquem aí algumas imagens, algumas pinturas sobre os celtas, vocês vão ver como eles se vestiam. Essas bragas eram calças compridas, enfim, e que eram xadrez e aquela coisa. Coloquem, pesquisem que vocês vão ver. Essas aí são as típicas bragas conhecidas pelos celtas, né? Os celtas é que vieram aí com o uso dessas bragas. Então, o que tudo indica é que o progenitor, portanto, né, dessa família teria sido um celta. Porque num período antigo, onde certamente as pessoas que estavam fora do mundo celta não tinham esse costume de usar bragas, e quem surgia, né, usando uma braga provavelmente era um celta. Então, segundo essa tese aqui, Bragagnolo vem sim desse sentido de braga, de braghe, inclusive na língua vêneta, para a gente falar calças, a gente fala braghe, né? Le braghe, as minhas calças estão sujas, como é que eu falo na língua vêneta? Le me braghe, le sporche, le me braghe, le sporche, as minhas calças estão sujas, le me braghe, braghe, calças. Isso foi pego do celta, Bragagnolo e aí por diante. Tem uma outra tese, que aí, obviamente, precisa ser confirmada, que há uma outra tese que diz que o sobrenome Bragagnolo pode ter sido derivado da antiga palavra vêneta braganhar, que significa sacudir e talvez, né, portanto, estaria ligado à vida do mar, né, uma terminologia mais marítima. Muito bem, e agora nós vamos para o nosso terceiro e último sobrenome do vídeo, que é o Pascotto. Pascotto, esse aqui é um sobrenome que ele, na verdade, ele está ligado à tradição da Páscoa. Pascotto, e, portanto, poderia indicar aí as famílias dos filhos de uma Páscoa.
Isso é, pessoas que nasceram durante o período da Páscoa. Então, o nosso sobrenome Pascotto ele está ligado intrinsecamente aí com a Páscoa, né, com a tradição cristã da Páscoa. Por mais que essa tradição a gente saiba que ela tenha vindo muito antes, mas obviamente como os sobrenomes eles têm essa origem, a maior parte dos sobrenomes tem essa origem medieval, já estamos aí provavelmente falando sobre cristãos. Então sim, Pascotto, Páscoa, origem da Páscoa. E você? Qual é o seu sobrenome? Me deixa aqui nos comentários se você quer que eu fale sobre o seu sobrenome. Se você já comentou, não tem necessidade, porque, como eu sempre explico aqui, eu pego o sobrenome e coloco numa lista minha onde eu faço algumas pesquisas e quando eu encontro alguma coisa relevante eu venho aqui e trago para vocês. Caso você ainda não tenha comentado, sim, comente que eu vou guardar o seu sobrenome para mim e vou ir atrás e fazer a pesquisa e trazer o sobrenome para você aqui. Muito bem? Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. E claro, para finalizar esse vídeo, eu deixo mais 2 vídeos aqui na tela. Um deles é recomendação minha e a outra é recomendação do próprio YouTube. Então vai lá e assiste que eu garanto que eles vão ser muito, muito bons aí para vocês. Vi ringrazio una muccia, strucon e zai zai!